Querido, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Faremos a leitura do versículo 1 até o 10. Mas o tema que eu vou trabalhar hoje é de 8 a 10, a parábola da dracma perdida. Mas para a gente entender um pouquinho sobre essa segunda parábola do capítulo 15, a gente vai ler a primeira parábola também, que é a parábola da ovelha perdida. Então vamos fazer a leitura do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10. Todos encontraram? Muito bom. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 15, de 1 a 10. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 8 a 10 é o que eu quero basear a mensagem, o sermão desta noite. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, agradecemos pela Tua presença no nosso meio e pedindo que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós realmente precisamos ouvir da Tua parte para edificação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 15 de Lucas conta três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda que se perdera e a parábola do filho pródigo, aquele que foi embora, deixou a sua casa. Essas três parábolas contadas por Jesus, ela tem um significado importante, porque está falando do que se perdera. A ovelha que se perdeu, o pastor foi ao encontro. A moeda que se perdera também, a mulher varreu a casa até encontrar. E o filho pródigo que foi embora e depois voltou para sua casa. Essas parábolas vão falar sobre valores. Quais são os nossos valores? Qual era o valor daquela ovelha que se perdeu? Qual era o valor daquela moeda? O homem tinha 100 ovelhas, se perdeu uma. A mulher tinha 10 moedas, se perdeu uma. 10%, 1%. O homem tinha 2 filhos, se perdeu um. Então, o que Jesus queria ensinar nessas parábolas? Jesus estava combatendo
os religiosos da sua época, os fariseus e os saduceus, porque eles não entendiam porque Jesus sentara com aqueles homens, se reunia com aqueles homens, receberam aqueles homens em sua casa, e aí houve uma grande murmuração. Por isso que eu pedi para você ler comigo o capítulo 15 da primeira parábola, que vai falar exatamente por que Jesus escreveu essas parábolas. Quem eram esses homens? Aproximaram-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. Então, um grupo de pessoas estava querendo ouvir Jesus, tinha sede, tinha vontade. E outro grupo, que era esse grupo de religiosos, os fariseus e os escribas, eles não aceitavam que ninguém se aproximasse de Jesus. Por quê? Os escribas eram aqueles que era o que tinha o dever de traduzir a lei de Moisés, e os fariseus eram aquele religioso que eles se achavam dono da verdade, eles eram extremistas, legalistas, e eles nunca aceitavam que uma pessoa tão pecadora, tão cheia de pecado, se aproximasse de Jesus. E aquilo ali foi estranho para eles. E eles, como é que pode Jesus comer com esses homens? Jesus talvez até se associar com esse tipo de gente. Eles não entendiam o amor de Deus pelas ovelhas perdidas. Eles não entendiam a missão de Jesus Cristo aqui na terra. Para que Jesus Cristo veio? Qual foi o objetivo de Deus dar o seu único filho para morrer? Foi que eu e você fosse alcançado, salvo pela sua graça. E aqui, esses homens, eles estão inconformados e não aceitam esse tipo de comportamento de Jesus. Se você for ler os evangelhos, você vai entender claramente que Jesus tinha muitos problemas. Com quem? Não era com as prostitutas, não era com os ladrões, não era com pessoas desse tipo que ele teve problema. O grande problema que Jesus teve foram com os falsos religiosos, foram com esses saduceus, com os fariseus, com os escribas. O problema que Jesus teve é porque esses homens, eles achavam que eles eram donos da verdade, por ser detentores da lei, por serem legalistas, eles achavam que Jesus não poderia ter nenhum contato com essas pessoas. E aqui, Jesus vai mostrar o grande amor dele para que ele veio. Certamente, em nosso raciocínio, em nosso comportamento, algumas vezes nós queremos determinar quem é e quem não é. Quem Deus vai alcançar, quem Deus não vai alcançar. Ou melhor, quem Deus alcançou e quem Deus não alcançou. Parece que nós temos essa facilidade de fazer um pré-julgamento de quem é e de quem não é. Evidentemente, claro, que nós temos aquele versículo da Bíblia, que Jesus diz assim, pela árvore conhecerei o quê? Os frutos. Isso é certo, é certo. Mas não cabe a mim nem a você julgar o coração de ninguém. Não cabe, mesmo em detrimento de um comportamento totalmente diferente do meio do seu. Porque enquanto há vida, há esperança. E o objetivo de Jesus foi exatamente alcançar os pecadores. Esses homens pecadores que eles não queriam, que eles nem pregaram a palavra, que eles queriam para si. Isso é tão forte que tem uma parábola de um pecador, de um publicano e de um fariseu. Eles entram no templo, o publicano, muito humildemente, coloca-se diante de Deus em oração, e aquele fariseu se levanta e agora começa a fazer uma oração que todo mundo ouvisse, que todo mundo visse. A ideia é que ele estava no local mais alto e dizendo assim, eu não sou igual a este publicano, eu não sou igual a este homem, eu sou dizimista,
eu faço as minhas orações, eu tenho a minha vida no altar. E olhe, para alguém dizer essas palavras para Jesus, ele não estava mentindo, apenas ele estava dizendo que fazia, mas com uma motivação errada. E aí Jesus repreende aquele homem e diz assim, que os humilhados serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Para vocês entenderem o que Jesus queria dizer, quando ele escreve essas 3 parábolas. Alguém diz que a parábola dos achados e perdidos, porque se perdeu a ovelha, se perdeu agora uma moeda, e se perdeu também o filho pródigo. Então esses homens não entendiam de valores. Valores para esses homens talvez fosse algo monetário, outra coisa qualquer. Menos vida. A vida não vale muita coisa para muita gente, mas para Jesus é importante. E se você perceber, é que o foco dessas 3 palavras, o final delas, sabe o que é? Alegria. Alegria. Ele vai mostrando na primeira parábola que o homem pega a sua ovelhinha, chega em casa e reúne os seus vizinhos e vão o quê? Se alegrar. A mulher, do mesmo jeito, ela achou a moeda dentro da sua casa e quando ela chega em casa, chama os vizinhos o quê? Se alegrar. Se alegrar por aquilo que havia perdido. O filho pródigo da mesma maneira. Ele vai embora, ele gasta tudo, ele volta para a casa do seu pai e o pai manda matar um novilho cevado e faz uma festa. Então pense aqui comigo, tudo que Jesus escreveu nessas palavras, nessas parábolas, é mostrando a alegria dele ao encontrar um pecador. Quando eu digo encontrar, não é que Jesus está procurando, feito um cego, alguém, cadê fulano? Não, ele sabe exatamente aonde se encontra a sua vida e a minha vida. A ideia de encontrar é uma linguagem, uma figura de linguagem, para você entender que o perdido não é Deus. Você não encontrou Jesus hora nenhuma. Quem estava perdido foi você e eu. Então nós fomos encontrados por Ele. E Jesus quer mostrar exatamente nessas 3 parábolas o quanto é importante se achar. Achar aquilo que havia perdido. Na primeira parábola, 100 ovelhas, ele perde uma, na 10 moedas, ele perde uma, e o filho perde um. Então, o que acontece agora é que ele vai escrever a sua segunda parábola para esse tipo de gente entender valores que eles não tinham. Eles eram religiosos, eles não estavam preocupados com vidas. E o nosso objetivo aqui como cristão é estar preocupado com vidas, pregando a palavra para que haja salvação, restauração, que haja conversão, que haja mudança de vida. O meu objetivo e o seu objetivo é proclamar a verdade de Deus para os perdidos, para aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. E aqui nós vamos agora trabalhar o que o Senhor quis dizer com esta parábola, quando ele fala de uma mulher. Ele vai usar uma linguagem bem conhecida de uma mulher que tinha 10 dracmas. Como diz, eu queria que ficasse com a sua Bíblia aberta, por favor. E qual é a mulher que tendo... Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Que nós vamos entender aqui. A dracma era uma moeda de prata que tinha praticamente o mesmo valor de um denário romano, que é equivalente ao salário de um dia de um trabalhador. Se você pega o salário mínimo, 1.302, eu acho que é 1.302, 1.320, não sei, você divide por 30, vai dar 40 e poucos reais, que é o dia de trabalho de um trabalhador. Então, essa moeda era equivalente a um dia de trabalho. A mulher, uma mulher pobre, a mulher, ela tinha 10 moedas de prata. Há uma ideia dos estudiosos que essas moedas, elas eram amarradas em um colar.
em um colar, amarrava essas moedas e caminhava com ela. As casas de antigamente na Palestina, a maioria das casas eram casas simples que não tinham janelas. Algumas tinham janelas, mas a maioria não tinha janelas. Eram casa escura, casa eu diria, de chão batido, um chão difícil de encontrar as coisas. E essa mulher, ela perde essa moeda de prata. A palavra hebraica para prata é tirada do fato dela ser desejável. Pensa comigo, desejável. Para a gente agora fazer uma aplicação, o que representa essa moeda, o que representa essa mulher, para mim e para você nos dias de hoje. Jesus está falando de coisas que se perderam, Jesus está falando da alegria de encontrar, e ele não está trazendo aqui simplesmente uma mensagem de algo financeiro, né, de alguma coisa que nós perdemos. Mas aqui ele está falando de valores, de vida. Nós somos essas moedas perdidas. E vou provar para você que nós somos essa moeda perdida, porque tem que ter alguém para procurar e para encontrar. Então veja só. Então a mulher, ela perde a moeda, ela não sabe onde está a moeda. Então essa moeda aqui é uma moeda que é um objeto que, claro, a moeda está no canto lá, não fala, não tem nenhuma reação, não esboça a reação, para você ver o quanto essa moeda, ela representa a minha vida e a sua. Quando nós estávamos perdidos, nós éramos essa moeda perdida que não podia voltar para casa, que não podia fazer nenhuma reação, porque, segundo o apóstolo Paulo, nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos e pecados. Mas ele o quê? Nos vivificou através da sua palavra. Então, se depender de mim e de você, ou se dependesse de nós, nós não estaríamos aqui. Por quê? Porque houve a intervenção de Deus na tua vida, para que você chegasse até esse lugar. Você pode até dizer, não, pastor, mas espera aí, eu peguei o meu carro, saí de casa, me arrumei e vim, tudo bem. Mas houve algo por trás de tudo isso que você acha que não houve, que te trouxe até aqui e que tem te conduzido no caminho dele. Não tem como você, Irene e eu, caminhar nessa vida com as nossas próprias pernas, com os nossos pensamentos, achando que somos dono da nossa caminhada. Por quê? Porque Deus, ele constrange nós de seguir os seus caminhos. E quando ele diz aqui, a moeda que se perdeu, essa moeda, ela não tem vida, essa moeda não tem como falar, e agora essa moeda precisa ser encontrada. Entendeu, Baiano? Nós somos moedas perdidas. Ou nós éramos essa moeda perdida. Não tinha como encontrar o caminho. Não tinha como sair da situação onde nós estávamos. Não tinha como vencer as lutas, as intempéries da vida. Não tinha como sair desse mar revolto, chamado investida de Satanás sobre as nossas vidas. E agora, Samuel, o que é que nós vamos fazer? Aonde nós chegamos? Até aqui, porque Jesus procurou de forma diligentemente a minha vida e a sua vida. Escute o que eu estou dizendo. Quando eu digo que Jesus procurou, não é a ideia que Jesus está perdido. Onde é que se encontra a vida de Eduardo? Onde é que se encontra a vida de Max? Onde é que se encontra a vida do irmão Antônio? Não é isso. É para ele mostrar em uma linguagem bem própria que ele nunca desamparou. Ele te procurou, ele estava de braços abertos para receber você. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre a questão da mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher não tem como não ser apresentada como a obra redentora de Jesus Cristo em nos salvar,
em nos redimir. E agora o que ela faz? A mulher revira a casa. Você não tem coisa mais triste, não é? Intrigante do que perder coisas dentro de casa. Não sei se vocês perdem, não é? Perdeu o celular, perdeu a chave do carro, perde alguma coisa, de repente perdeu um dinheiro. Muito comum. Esses dias na minha casa, se perdeu lá um objeto e nós ficamos em pânico. Minha esposa teve que revirar o quarto, tirou cama, tirou todo criado mudo, tira tudo de lá. Diz, que é isso, vai se mudar. Não, nós temos que encontrar o que perdeu aqui. Foi até no banheiro, revirou o banheiro para encontrar algo que se perdeu. Só para você ter ideia, o quanto é importante nós entendermos o trabalho de Deus em nossas vidas. Como Deus, Ele não deixa você correr à revelia. Como Deus não deixa você seguir os seus próprios caminhos. Ah, pastor, eu tenho livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Nós temos uma livre-agência, nós temos uma liberdade de escolher a cor da roupa, a cor do sapato, o carro que quer andar, a casa que quer morar. Mas espera aí, a escolha da salvação parte de Deus. Vem do alto. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Não depende do homem. Isso não dá direito para mim e para você relaxar e dizer, não, então deixa desse jeito, já que Deus é Deus que faz a obra, é Deus que alcança. Não estou falando nisso. Eu estou falando de que existe a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ninguém pode afastar soberania e responsabilidade. Nós somos sim responsáveis pelos nossos atos, mas cremos num Deus que veio ao nosso encontro resgatar as nossas vidas. O que acontece? Essa mulher, a Bíblia diz que ela perde e ela começa agora a varrer a casa. Como eu falei, as casas humildes, chão batido, escuro, não se dava para achar com facilidade, apesar de ser uma casa pobre. Agora, pensa comigo. A ovelha que se perdeu, ou se perdera lá no deserto, estava no canto amplo. A mulher se perdeu dentro de casa. O filho que foi embora foi para muito longe, para outro país. O que é que eu quero dizer para vocês? Não tem limite para Deus. Não tem regras para Deus alcançar os perdidos. A ovelha foi embora, ele deixa as 99, corre lá, encontra lá no meio do mato, traz para casa. A mulher no local fechado, o filho foi embora para outro país. Que aplicação? Não existe limites, não existe regra, porque Deus, Ele vai aonde Ele tem que ir, Ele pode ir. E o importante é que nessas parábolas, Deus não perdeu de vista. Nenhum perdeu de vista, porque houve um trabalho. Então, a mulher, ela representa essa obra redentora de Cristo, aonde ela não desiste de encontrar aquela moeda. Deus, Ele sempre está em busca dos perdidos. O Senhor está sempre procurando as almas perdidas. Nós nem entendemos, mas há uma procura diligente, não é? Há uma procura de Deus, que Deus não deixa o homem tomar as suas decisões, talvez como ele queira tomar. Seguir o seu caminho. Já viu aquela ideia, a vida é minha, eu faço o que eu quero, não tenho satisfação a dar a ninguém? Isso não é certo, porque nós cremos num Deus que pode, que é soberano e que faz segundo a sua vontade. Já pensou se Adão dissesse, Senhor, não se mete com a minha vida, eu tomei essa decisão com Eva e vou seguir o meu caminho. Ao contrário, quando Deus confronta Adão e Eva lá no paraíso e diz, Adão, aonde você está? Porque Deus faz uma pergunta sabendo aonde ele estava, porque Deus faz uma pergunta sabendo o que eles tinham feito. Pergunta retórica, somente para dizer assim, você não é inocente dos seus atos.
Eu sei onde você estava, agora eu quero que você diga onde você estava, para você saber que aonde você estava foi aonde eu não lhe coloquei. Perceba, quando ele Jacó, ele não diz Jacó, ele diz, como é o teu nome? Jacó disse, meu nome é Jacó. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso, Rogério? Quando o anjo diz, como é seu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Você não é Jacó, você agora vai ser Israel. Por quê? Jacó tinha um nome que era um nome que não fazia jus à vida daquele que era chamado por Deus. Jacó, enganador, trapaceiro, mentiroso, fez tudo que não prestava. Eu vou trocar seu nome. Quando ele faz ele lembrar o nome, ele faz ele lembrar quem ele era. Porque o nome diz muita coisa, fala muito através daquela pessoa. Então a mulher, de forma diligente, ela procura essa moeda dentro de casa. Foi a mesma ideia que nós vimos lá no paraíso, onde Deus faz aquela pergunta, onde Deus, ele toma a iniciativa. A mulher se levantou para correr atrás da moeda. O pastor deixa 99 ovelhas no curral e vai em encontro da que se perdera. Por quê? Porque é Deus quem vem ao nosso encontro. Quando a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, que Ele chegará a vós outros, não é uma ideia de salvação, de uma decisão de salvação, mas uma ideia de uma vida de santificação, que é outro processo na vida do cristão. Nós fomos alcançados por Deus, Deus alcançou a minha e a sua vida, mas a partir de agora começa um processo de santificação. Perceba, a iniciativa primeira, principal de Deus, que foi atrás de você. Volto a falar, nenhum de nós estaríamos neste lugar se não fosse Deus constrangendo, quebrando nosso coração, fazendo passar por momentos difíceis na vida, fazendo quebrar, bater com a cara na parede, quebrar a cara, como muitos dizem. Deus permitindo adversidades na vida minha e sua, John, para que eu e você se rendesse aos pés dele. Não digo isso como regra, não é aquele chavão, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não tem nada disso. Deus, ele faz como ele quer, não tem esse que doa ou que não vai doer. Agora, o que ele faz? Ele diz, essa mulher, ele mostra que essa mulher, ela trabalha de forma diligente, organizada. Nós não sabemos a hora de Deus, para nada. Não sabemos o mover de Deus na vida das pessoas, como não sabemos nada sobre o dia do amanhã, porque tudo pertence a Ele. O que nós temos que fazer como cristão, como servo de Deus, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Seria muito bom a gente se conscientizar, Senhor, eu era essa moeda, eu estava perdido, eu era essa ovelha, o Senhor me encontrou, não houve uma iniciativa minha de voltar, mas houve aí a mão de Deus para trazer o seu povo. E quando ela fala essas palavras, não é? Ela mostra aí que não há limite. Ela não sossegou um minuto enquanto não encontrar aquela moeda que se perdera. 10% do que ela tinha, mas ela corre atrás. Talvez ela não desistia enquanto não encontrasse. Aquela moeda era preciosa para aquela mulher. Aquela moeda ela não podia perder. A parábola quer dizer isso, como nós estamos aplicando ao amor de Deus, à busca de Deus, onde nós ficamos angustiados, perturbados. Meu Deus, até quando?
Senhor, o que é que eu vou fazer? As nossas orações parece que muitas vezes não são atendidas. Nós oramos pedindo por parentes, por amigos, por familiares, e ainda nós temos uma resposta, aquilo machuca o nosso coração, aquilo dói dentro de nós, mas nós não sabemos como é que Deus está trabalhando, procurando, investindo. Nós não temos essa autorização de Deus para determinar o que está feito, o que já foi feito, o que eu acho que vai dar certo. Queridos, nós estamos aqui de passagem, não sabemos o dia, nem a hora, nem o que pode acontecer. De uma coisa o cristão tem que ter certeza. Escute aqui que eu vou falar agora. De uma coisa o cristão tem que ter certeza. Sabe qual é a certeza? Para onde ele vai quando partir desta vida. Para onde você vai quando partir desta vida? Não, pastor, quem sabe é Deus. Eu não sei nada. Quem sabe é você. Quem sabe sou eu. O caminho que você procurou. O Deus que Deus encontrou. O que Deus encontrou em você. A vida que você hoje procura vai dizer para onde você vai. Porque nós acabamos de fazer um momento de confissão de pecados. Por que, Gustavo? O irmão Antônio usa até essas palavras. É pouco tempo, 3 minutos para a gente pedir perdão pelo monte de baboseira que falamos, que fizemos, pecados que estão acumulados dentro de nós. Precisamos fazer como o salmista no Salmo 26, joga o coração assim diante de Deus e coloca todas as suas mazelas, todos os seus pecados. Senhor, é isso aqui que a minha vida está. Nós precisamos ter coragem. Coragem de abrir o nosso coração para o Senhor, porque Ele vê todas as coisas. Provérbio diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Davi, escrevendo no Salmo 139, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Ele diz: se eu digo as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus não depende de uma lanterna para procurar o que nós procuramos. Se apagar essas luzes aqui, nós precisamos de uma lanterna para sair, porque está tudo escuro. Deus, o salmista diz, até as próprias trevas são a mesma coisa. A luz e a escuridão para Deus não muda nada. Nós precisamos de luz. Quando ela perde, vamos lá para outro, quando ela perde a moeda, ela faz o quê? Acende a candeia, luz. Nós precisamos da luz. Jesus é a nossa luz. Ele é a nossa salvação. Sem a luz ela não encontrava. Sem a luz nós não caminhamos. Nós estamos no escuro, Renata. Nós estamos no escuro dessa vida. Se não houver luz para nós caminharmos seguros. Dona Glória, nós estamos caminhando por causa da luz de Cristo, que ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, ilumina o nosso caminho. Ela precisou de luz. Jesus é essa luz, é a luz que veio ao mundo. E o Salmo diz que o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Ela varre a casa, ela varre, ela acende a luz, ela varre a casa, procura até encontrá-la. E agora, nós vamos partir para o resultado do encontro. Quando chega no versículo 9, o que é que ela diz? O que é que Jesus diz na parábola?
E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo que alegrai-vos comigo, porque achei a moeda ou a dracma perdida. Qual é a ideia do texto? Se alegrar. Nós precisamos alegrar o nosso coração com o bem-estar das pessoas. Nós precisamos alegrar o nosso coração com as vidas que são alcançadas, com coisas maravilhosas que Deus fez, com testemunhos que eu vi essa semana, que eu disse, Senhor, que coisa tremenda, como Tu és lindo. Isso não tem como não alegrar o coração de um cristão ver o poder de Deus a encontrar pessoas perdidas. Não tem como a gente não nos alegrarmos diante dele. E a mulher diz aqui, e tendo achado, reúne, ela não fica para si. Quem recebe de Deus não é ambicioso, não é orgulhoso. Quem recebe de Deus não pode guardar, não é egoísta. Quem recebe de Deus tem que passar para as pessoas, tem que mostrar, tem que dizer, eu fui encontrado, eu era essa pessoa, eu tinha a sentença de morte, eu tinha talvez aí já tudo pronto para mim não ser alcançado, o diabo já tinha preparado todas as suas armadilhas, mas eu fui alcançado, e isso alegra sim o meu e o seu coração. Aonde nós estávamos, o que nós fazíamos, e aonde nós estamos, o que nós fazemos, isso deve sim alegrar o meu e o seu coração. Mas é isso que a parábola quer dizer. Ele queria mostrar para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, aqueles escribas, vocês estão reclamando porque o Senhor alcançou uma vida, neto. Vocês estão reclamando porque fulano fez isso. Vocês devem estar alegres, festejando, convidando para a casa de vocês. Mas é assim, a vida é desse jeito. Se você vem para a igreja, se você está sendo abençoado, se você está sendo edificado, alguém lá fora não vai entender. Aliás, vai criticar. Ah, você agora é crente, ah, você agora é isso, é aquilo outro. Não deve se importar com isso, dizer, Senhor, o meu compromisso é contigo. Eu fui, porque recebi a tua palavra, fui abençoado. Ela reúne os seus amigos e chama para compartilhar da festa. A sua alegria é a minha alegria. Não tem como não ser. Não tem como você olhar para fulano que foi transformado, você não ficar feliz com a vida de alguém que foi transformado. Ele diz aqui, e eles, alegrai-vos comigo, porque eu achei a moeda, Adriana, que se perdeu. Estou feliz, estou alegre. Ele vai mostrar, tanto no final da primeira parábola, da ovelha, tanto no final da segunda parábola, da dracma, também no final da terceira parábola do filho pródigo que se perdera, que houve alegria nos céus, pelo pecador que se arrepende, alegria, como ele diz nesse aqui, dos anjos que se alegraram pela essa pessoa que foi encontrada. Ele agora vai dizer, no versículo 10, para a gente concluir. Eu vos afirmo, de igual modo, da mesma forma, desse jeitinho aí que vocês estão vendo, que há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Pensa comigo, o pecador que se arrepende move os céus. Não é, desculpe falar isso aqui, não são as nossas conquistas que alegram o coração de Deus, os anjos. Não é porque eu troquei o carro, comprei uma casa nova, passei no concurso. Escute isso aqui, não estou dizendo que isso não seja motivo de gratidão.
e que você não despreze esses momentos bons da sua vida. Concluir um curso, arrumar um bom emprego, ou um emprego, você deve se alegrar. Mas o que o texto quer dizer é que essa alegria, sabe qual é? É porque o pecador se arrependeu. Jesus mandou os seus discípulos pregarem a palavra. Mandou os 12, depois mandou mais 70. Escuta isso aqui. Vocês vão pregar a palavra. Vão lá, entram na cidade, de casa em casa e vão pregar. Os 70 voltaram cheios de alegria. Senhor, nós vimos uma coisa linda na nossa caminhada. O que foi que aconteceu? Os demônios caíam por terra. As pessoas eram curadas. Ele começou a mostrar, eles começaram a mostrar o resultado da sua evangelização, não é? O resultado, o pragmatismo às vezes está muito presente na vida de alguns que pregam a palavra. Sei que há coisas que são pragmáticas, que devem ser valorizadas, mas ter muito cuidado com o resultado. Não é querer um resultado como se fosse um atestado de que Deus está fazendo. Eu quero pedir um sinal de Deus para eles. Lembra que eu falei de Gideão a semana passada? Lembram? Muito bom. E nós estamos alegres. Os demônios se submetem. Os enfermos são curados. Jesus disse, alegrai-vos, não por causa disso, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Se alegre porque você estava perdido e hoje você foi encontrado. Se alegre porque você estava condenado e hoje você está aqui. Mas é isso. Nós estávamos conversando lá na Ceasa e Gustavo conversando com o pessoal, com a mãe dele, e Gustavo disse, pastor, vem aqui. O que é que nós merecemos? Eu disse, o inferno de cabeça para baixo. E foi assim, dona Lúcia. Ficaram tudo assim, mas pastor, por que, pastor? Disse, porque essa é a condição nossa. Agora, Deus, Ele é muito rico em misericórdia, alcançou a minha vida e a sua vida. Nós não merecíamos o céu, mas Deus, Ele fez por graça e misericórdia. E aqui há uma alegria. Não porque nós conquistamos algo que nós queríamos, que também deve ser um motivo de alegria. Mas a alegria é uma alegria perene. É uma alegria que nós desfrutamos porque nós não somos mais escravos. Nós não somos mais, escravo de Satanás. Lembra do apóstolo Paulo, quando era Saulo, saiu com carta na mão para matar os cristãos, homem péssimo, homem perverso, matar o povo de Deus. Deus, no meio da caminhada, alcança aquele homem. Uma luz brilha sobre ele, ele fica logo cego, não vê nada, e diz, Senhor, quem és tu? Ele fez, Saulo, 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 eu sou o Senhor a quem tu persegue. Ele não sabia que perseguindo a igreja, perseguia o próprio Senhor. E ali a Bíblia diz que ele cai por terra e ele é alcançado por Deus. De igual modo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando na nova versão transformadora, quando um único pecador se arrepende. Para quem ele estava dando essa palavra? Em resposta aos fariseus, escribas, saduceus. Vocês não se incomodam com uma única pessoa e para mim essa pessoa é preciosa. Vocês não estão nem aí com nada disso, mas para mim é muito precioso. Nós somos essas pessoas que Deus alcançou. Não somos merecedores de nada. Eu sempre digo isso e pessoas dizem, mas pastor, eu acho que nem é assim. É assim.
Nós não merecemos. Deus deu porque Ele é gracioso. Misericórdia e graça. Misericórdia, Ele tirar aquilo que você ia carregar, e graça é dar aquilo que você não merecia, favor imerecido. Salvação é favor de Deus. Ninguém merece, mas nós estamos aqui alcançados por Ele. Você pode ser a pior pessoa do mundo, ninguém confia, ou uma pessoa totalmente depravada, mas se Deus quiser, no plano dele, Ele alcança e o nome dele será glorificado. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.